Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do seu estado esteja em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E chegamos então a essa terça-feira, dia 13 de fevereiro, dia de Carnaval, onde então estamos iniciando a sexta semana do Tempo Comum e convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para essa reflexão, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, que vai nos narrar o seguinte: Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Jesus os advertia dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si porque não tinham pães. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que discutir sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Tendo olhos não enxergais, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolheste cheio de pedaços? 12, responderam eles. E quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes, cheio de pedaços? 7, responderam. Então Jesus lhes disse: E ainda não entendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa vida, ela então composta por várias situações. Momentos alegres, momentos difíceis, momentos tensos, momentos de angústia, de dor, de sofrimento. São vários momentos, então, a qual, então, as experiências, melhor dizendo, que nós vivenciamos. E cada uma delas, então, tem um para quê na nossa vida. E é interessante nós percebemos que na nossa vida, também na nossa caminhada de fé, também temos momentos distintos. Momentos que podem também nos ajudar ou podem nos afundar de vez. Hoje, então, nós temos os discípulos que estão caminhando com Jesus, só que se deparam com um problema: esquecer os pães. E ali então começa toda a confusão. Por quê? Porque um fica atribuindo a culpa ao outro, e Jesus percebe então todo esse alvoroço entre eles. E Jesus então vai alertá-los: atenção, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos Herodes. Ora, e que fermento é esse dos fariseus e dos Herodes? O fermento da hipocrisia. E o que é hipocrisia? Aqui então que o Evangelho nos narra. Hipocrisia então é você falar algo e praticar algo totalmente oposto. Ou seja, fala uma coisa e faz outra. É isso que o Evangelho chama de hipocrisia. E é isso então que os fariseus e os herodianos praticavam. Não é à toa que Jesus então entra num grande conflito com eles. Justamente por isso, para que eles possam então mudar, ou seja, para que eles possam se converter. E aí nós podemos então, aproveitando esse Evangelho, olhar também para a nossa vida. Será que eu também não tenho um pouco dessa hipocrisia? Será que de fato eu me empenho em poder viver aquilo que eu prego? Então é preciso ter claro a resposta diante desse questionamento, para que nossa missão, nossa atividade de discípulo missionário, de sal da terra e luz do mundo, como é o lema proposto para esse ano do Laicato, nós então possamos rever a nossa conduta, o nosso discipulado, e retomar assim o caminho do Senhor. E Jesus então nos chama a atenção. Mas, seguindo adiante, Jesus vai perceber que o problema está além daqueles questionamentos. Está por causa de um pão. Um pão que então que eles esqueceram
e causou todo aquele transtorno entre eles. E Jesus vai dizer, olha, por que vocês estão discutindo entre si? Vocês ainda não entenderam? Continuam com o coração endurecido? E quantas vezes, meus amados e minhas amadas, nós também temos o coração endurecido. Quantas vezes, momentos de dor, de sofrimento, nós então desesperamos. Saímos então buscando o culpado para essa situação, aquela atitude. Brigamos com Deus, sendo que é preciso colocar em prática a nossa fé. Confiar que toda essa situação, essa adversidade, essa provação que nós vivemos, ela então tem apenas o intuito de nos ajudar a sermos pessoa melhor. Ora, se eu estou passando por isso, estou vivendo isso, é porque algo eu deixei a desejar, ou seja, não cumpri as coisas como deviam ser feitas. Era ruim ter feito isso, eu fiz aquilo. Estou passando agora por essa situação. Então a aprovação tem esse caráter na vida do cristão. E aqui já aproveito então e faço um paralelo com a primeira leitura de hoje, onde então na carta de São Tiago ele inicia justamente falando disso, dessa temática da aprovação. Vai dizer então, feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a aprovação, olha só o que diz São Tiago, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então é preciso, de fato, fazer com que a aprovação seja aprovação, não alimentando ela para que se torne tentação, e depois da tentação, alimentando ainda ela, vem o pecado, e depois do pecado, a morte. É o que Tiago diz. É preciso eliminar o mal pela raiz, mas, como refletimos então no dia de ontem, na segunda-feira, é preciso sabedoria. Rezar pedindo a Deus sabedoria para que nós possamos então saber interpretar toda a situação adversa na nossa vida. Para que possamos encarar então com fé as provações a qual então nós sejamos submetidos. Lembrando sempre que não é Deus que nos coloca na provação. Deus não prova ninguém. Isso vai contra a essência de Deus. Segue então Tiago dizendo aí na primeira leitura. Vai contra a essência de Deus. Deus, ele só pode nos dar aquilo que é bom porque ele assume o bem. O mal não vem dele. Então, meus queridos amados irmãos, sendo claro isso na nossa vida, nós poderemos então resgatar aquilo que é primordial na vida do discípulo, do seguidor de Jesus, que é a fé. A fé que nos atesta que, por pior que seja a situação que nós estejamos vivendo, seja ela a falta de pão, como o Evangelho nos falava, Deus, ele proveu o necessário para a nossa vida. E aí, voltando para o Evangelho, Jesus chama a atenção justamente isso nos discípulos. Não podemos ter o coração endurecido. É preciso crer, é preciso colocar em prática essa fé. E principalmente nos momentos adversos da vida. De tribulação, de perseguição. É aí que eu vou viver a minha fé. Vou provar, de fato, essa minha fé que eu tenho nesse Deus do impossível. Que para Ele não há situação que Ele não possa remediar. E assim, com certeza, poderemos também, se assim nós o vivermos, poderemos levar outras pessoas a fazer essa mesma experiência de confiança, de fé nesse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Porque o nosso Deus não é um Deus morto, não. Como muitos dizem, o nosso Deus é um Deus vivo, que entregou a sua vida, derramou seu sangue na cruz para poder nos salvar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em plenitude. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos abraçar a vida em Cristo. E abraçar a vida em Cristo é abandonar-se plenamente na sua confiança, na confiança de que Ele conduz a nossa vida. E Ele conduzindo a nossa vida, Ele sempre vai nos ofertar o melhor. E que nós possamos então crescer nessa nossa caminhada de fé, nessa confiança, e nos abandonemos sempre nas mãos de Deus, que proveu o necessário para a nossa vida, não somente o pão,
mas Ele quer prover tudo o necessário para que nós possamos ter vida digna e que nós possamos levar outras pessoas também a poder então ter uma vida digna. É para isso que o Senhor nos chama, é para isso que Ele nos envia como profetas, para que possamos então nos empenhar, trabalhar, nos esforçar, para que todos então alcancem esse mesmo objetivo, que é único enquanto cristãos, de poder então ter essa vida digna, onde todas as pessoas tenham ali condições de poder então ali viver e viver bem. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Que Maria Santíssima nos ajude nessa nossa caminhada e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações, que nós possamos então nos abandonar nessa confiança filial nesse Deus de amor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, através então desse nosso canal do YouTube, você que se inscreveu, que se tornou essa grande e numerosa família. E você que ainda então não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui embaixo em inscrever-se, é fácil. Clique também no sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. E ajude-me a poder então evangelizar através desse canal do YouTube, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, fazendo com que o Evangelho de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que estão aí sedentos de fazer esse encontro com esse Deus de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você.